pessoal, tudo bem? Eduardo Ferrari para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu joinha, acionasse o sininho de notificações e faça parte, dessa nova história aqui comigo, Eduardo, da gente falar de Vasco. Bom, gente, o Vasco tem feito alguns jogos na Série B, precisando da vitória a qualquer custo contra o Curitiba para ganhar moral, para ganhar essa... De novo, começar, eu acho que é um jogo, é um divisor de águas. Por quê? O Vasco enfrenta o líder do campeonato, não vai ser um jogo fácil. O Fernando Diniz trabalhando demais, treinamentos pesados, que eu digo pesados é puxados mesmo. Não é brincadeira não. O Fernando Diniz é um cara trabalhador, ele cobra do elenco, ele cobra do time. É claro que tem os jogadores mais experientes que não vai treinar como um menino de 20 anos. Isso aí é fato, não tem como todo mundo treinar por igual. Treinamentos são diferentes, mas são treinamentos pesados, puxados e com destaque para o Galarza, de novo. Galarza vem se destacando nos treinamentos, chama a atenção do técnico Fernando Diniz e o Galarza começa a ganhar o respeito e espaço com o técnico Fernando Diniz. Eu estou falando isso nesse momento, por quê, gente? Porque o técnico Fernando Diniz, ele precisa montar o elenco para a sequência dessa Série B. Ele chegou com a carruagem andando, ele chegou com um barco já no... Enfim, com tudo pronto. Teve que se virar. Se vira nos 30 aí, Fernando. Essa é a realidade. Queira o torcedor ou não, essa é a realidade. Muita gente fala, mas ele tinha que fazer isso, mas ele tinha... Gente, o cara tá vendo. Ele sabe o que ele tá fazendo na frente do Vasco. Você pega o Galarza, você pega outros jogadores ali da base, tipo, eu falo muito no Saulo, lateral direito, eu falo muito no Andrei, do Rodrigo, que fez um grande jogo mais uma vez, número 5 do Vasco, Menezes, zagueiro da base também. E você começa a entregar para o Fernando Diniz peças dentro do clube, sem que o clube tenha, vou no mercado comprar ou contratar 2 ou 3 jogadores para colocar e para recompor o elenco ali. Não. Já não precisa mais fazer esse tipo de gasto, né? Por quê? Tem dentro de casa. O Vasco pode trabalhar com a base. O Vasco consegue trabalhar com a base. Para isso precisava de um treinador que soubesse também trabalhar com a base. Nós tivemos aí Marcelo Cabo e Lisca no passado recente. O Lisca muito contestado, estranhamente, chegou aos nossos ouvidos, que ele barrou a contratação do Nenê lá atrás. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui, desviando um pouquinho o assunto, porque eu lembrei desse assunto aqui nesse momento. Será que se o Nenê tivesse chegado no Vasco um tempinho antes, até o Lisca mesmo não estaria sob o comando do Vasco? Estranho um treinador não e tentar com o Marquinhos Gabriel, que não consegue criar jogadas, não é jogador de criação. O Marquinhos Gabriel atua como segundo volante com o técnico Fernando Diniz, tem atuado assim como volante, um jogador que tudo bem, pode correr ali, o técnico, o Fernando Diniz tem utilizado ele em várias posições, gosta do jogador, mas não era um meia de criação, não era um 10. Mas o Nenê veste a 77, Eduardo, não tem nada a ver, estou falando de um jogador com criatividade, um jogador que conhecesse o Vasco, conhecesse a grandeza do Vasco, a camisa do Vasco, é qualidade, Qualidade do Nenê é inquestionável. E aí o técnico Lisca, então na época, barrou a contratação do Nenê, hoje um principal jogador do Vasco. Principal jogador do Vasco. Beleza. Aí volta mais um pouco para que a gente possa comentar sobre a montagem do Galarza e vou falar também sobre a arbitragem aqui, que, pelo amor de Deus, a CBF ela consegue fazer coisas que, assim, até Deus duvida. Não é a CBF em si, é a comissão de arbitragem. Responsabilidade é da comissão de arbitragem. Eu vou entrar nesse assunto aqui também. Então, galera, o Galarza, ele pede passagem já faz um tempo, é um jogador de muita qualidade. A torcida do Vasco conhece o Galarza. Ele acelera esse meio campo, o Vasco ganharia em velocidade. Ele briga por posição, pode ter certeza disso. Podem ter certeza, que ele briga com o próprio Andrei por posição. Com o Marquinhos Gabriel, e assim que o técnico Fernando Diniz colocar o Galarza em campo, a torcida já conhece e ele também não vai se arrepender.
Lá atrás o próprio Lisca colocou e disse, olha, eu consegui aqui um meio avançado para a seleção paraguaia. Então, assim, o Galarza é um excelente jogador, nós conhecemos o Galarza, o Vasco tem agora, o Vasco conseguiu comprar os direitos do Galarza, e vai dar muito, tem muito futuro no Vasco, é um excelente, mais uma vez, meia, e que o Galarza se destaque logo, entre no time também, muito boa sorte para ele, porque realmente tem treinado bem, evoluiu bastante, e o técnico Fernando Diniz tem observado. E no ataque, não tem dúvida, né? Vai de Morato mesmo com o Cano, treinando muito firme. Morato, Cano, Nenê, Marquinhos, Gabriel, Andrei e Bruno Gomes no meio campo. Essa é a provável escalação. Zeca do lado direito, o Riquelme do lado esquerdo. A dupla de zaga vai ser formada pelo Ricardo Graça junto com o Castanho. O goleiro é o Vanderlei. Não vai fugir disso, não. Não espera novidades. Teremos novidades. Não. O time vai bem nessa linha. E tem que treinar, tem que ajustar, jogar com vontade, diante da sua torcida. Serão 11 mil vascaínos empurrando o time dentro de São Januário, estaremos juntos. Então, assim, o jogo vai ser fácil, Eduardo? Não, mas é um jogo para ganhar moral, um jogo contra o líder do campeonato, contra o Curitiba, dois campeões brasileiros, o Curitiba é campeão brasileiro. E, assim, é para dar moral, é para acelerar essa Série B e para o Vasco, de uma vez por todas, em caso de vitória, pode ficar 2 pontos ali do G4, e depois, gente, a hora que entrar do G4, entrou, ficou, acabou, acaba esse campeonato, e é isso, né? O que eu espero e é o que eu tenho certeza. Deixa eu entrar na questão da arbitragem aqui, porque o Wilton Pereira de Sampaio, meu Deus do céu, foi escalado mais uma vez para um jogo do Vasco. Aquela vez, na semana passada, em que o Vasco venceu o jogo por 2-0, 1-0, não lembro muito bem, em que o juiz de campo foi o Rafael Claus. E eu critiquei aqui o Rafael Claus. Aí beleza, o tempo foi passando e tal, aí ele apitou o jogo, ele apitou bem o jogo, teve aquele pênalti polêmico e tal, do Castan. Beleza, foi lá no VAR, olhou, o VAR chamou mais uma vez. Esse VAR também, cara, olha, é dos cabruncos, hein? Pelo amor de Deus. Eu tenho eu fico tremendo de raiva, para não falar besteira aqui, eu me contenho. Aí beleza, aí agora o Wilton Pereira Sampaio foi o árbitro escalado para esse jogo, um jogo importantíssimo do Vasco, nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Um árbitro polêmico, esse é um dos árbitros mais polêmicos do futebol brasileiro, principalmente em jogos do Vasco. Quem não lembra daquele Vasco-Bahia? Então, assim, gente, eu fico olhando assim, a falta de coerência, a falta de responsabilidade do senhor Leonardo Garciba, presidente da comissão de arbitragem da CBF, que não consegue, parece que ele faz um rodízio de árbitros de futebol, os que mais se destacam aí, e colocam nos jogos do Vasco. Ele não coloca o que menos erra, ele não coloca, tipo assim, não, esse aqui erra menos nos jogos, vou colocar dentro dos jogos do Vasco, vou colocar em jogos importantes. Não, ele coloca em jogos, ele faz um rodízio, né, dos jogos mais importantes, tamanha grandeza do Vasco, nós conseguimos ver e encontrar que eles reconhecem isso, eles sabem disso. Então colocam um árbitro supostamente destaque, mas totalmente polêmico, que erra demais, principalmente contra a nossa instituição, coloca em campo, acabando com o planejamento, acabando com a vontade do torcedor, fazendo raiva na torcida. Quando eu vi o nome do Wilton Pereira mais uma vez para apitar um jogo do Vasco, falei, pronto, mais polêmica, o torcedor vai passar raiva. Então, galera, concentração e outra coisa, responsabilidade com o apito na boca. Porque agora a torcida está dentro de São Januário. A torcida vai cobrar. Sabe? Eu não estou falando aqui de violência, nada disso. Aqui não odeio violência, mas a torcida tem que cobrar. Tem que dar soco. Tem que bater na arbitragem. Essa comissão de arbitragem sem vergonha da CBF. Tá certo? Então, torcedor, um jogo importantíssimo para um árbitro pequeno. Pequeno nas suas atitudes.
Um árbitro que não consegue apitar um jogo de futebol de maneira decente, principalmente os jogos do Vasco. Não gosto, já adianta aqui, não gosto dele. Acho um árbitro ruim, tecnicamente, não é árbitro para apitar jogos do Vasco, não. Sabe? A falta tem que profissionalizar. Enquanto os árbitros não forem profissionais, a gente não vai conseguir avançar e o futebol brasileiro vai ficar sempre atrasado. Tá certo? Não é inscrito no canal ainda? Então se inscreve aí. Vamos juntos, parceiro, porque aqui é Vasco. Salvação, Vascaíno.